Olá, estudantes da primeira série da Escola Maria José Coutinho. Eu sou a professora Andréia Cordeiro e na nossa aula de Química de hoje a gente vai conhecer um pouco mais sobre elementos, substâncias. Esse conteúdo está no capítulo 3 do livro de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, Moderna Plus. Vamos então conhecer um pouco sobre a substância mais abundante do planeta Terra, que é a água. Nós sabemos, na prática, que a água ela pode ser encontrada no estado sólido, líquido e gasoso. A passagem, do estado sólido para o líquido, do líquido para o gasoso ou o contrário, ela recebe nomes, que são os nomes das mudanças de fase da água. Por exemplo, quando a água passa do estado sólido para o líquido, chamamos de fusão. Já a água, quando passa do estado líquido para o gasoso, ela sofre vaporização. Isso pode acontecer de duas formas. Pode acontecer sem o aumento de temperatura, como por exemplo, quando colocamos roupas para secar no varal. A gente observa que com o tempo essas roupas que antes estavam molhadas secam. Esse fenômeno é chamado de evaporação. Já quando colocamos água para ferver, essa água com o tempo vai passando do estado líquido para o gasoso. Chamamos de ebulição. Por quê? Porque aí houve aumento de temperatura. Já quando a água passa direto do estado sólido para o gasoso, o nome é sublimação. Quando a água passa do estado gasoso para o líquido, é chamado de liquefação ou condensação, como acontece da água que evapora e forma as nuvens, chamado de condensação. Já a passagem do líquido para o sólido é chamada de solidificação. E a passagem do gasoso para o sólido é a ressublimação. Esses são os nomes, das mudanças de fase da água. Agora vamos falar sobre duas propriedades muito importantes das substâncias, que são a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição. O que é a temperatura de fusão? É a temperatura em que uma substância passa do estado sólido para o líquido, é a fusão que a gente acabou de falar. Isso acontece quando ela está sendo aquecida, Então, a água, por exemplo, a temperatura de fusão da água é 0 graus Celsius. Se ela estiver sendo aquecida, aumentando a temperatura, ela vai sofrer fusão. Agora, se ela estiver sendo resfriada, ela vai sofrer solidificação, mas na mesma temperatura, 0 graus Celsius. Já a temperatura de ebulição é a temperatura em que uma substância líquida passa para o estado gasoso, a ebulição, isso quando aquecida. Agora, quando ela está sendo resfriada, ou seja, quando a gente está diminuindo a temperatura dela, ocorre a liquefação. A exemplo da água, a temperatura de ebulição é 100 graus Celsius. Então, se a gente estiver aquecendo uma quantidade de água, ela vai sofrer ebulição a 100 graus Celsius. Agora, se a gente estiver resfriando, ela vai sofrer liquefação na mesma temperatura, 100 graus Celsius. Qual a importância de conhecer as temperaturas de fusão e de ebulição da água? Essas são propriedades chamadas específicas. Cada substância tem uma temperatura de fusão e de ebulição fixa. Isso nos ajuda a descobrir, quando a gente não sabe o que é uma determinada substância, qual ela é, através da temperatura de fusão, ebulição e outras propriedades, como por exemplo, a densidade, que a gente vai já falar. Antes disso, vamos observar aqui
as temperaturas de fusão e de ebulição de algumas substâncias. Vimos já o exemplo da água. Agora vamos observar alguns metais como cobre, alumínio, chumbo. Observem que os pontos de ebulição, é o mesmo que temperatura de ebulição, são bem altos, né? O cobre, por exemplo, é 1085 graus Celsius. Então, na temperatura ambiente, o cobre é sólido. Para você fazer ele passar para o estado líquido, é necessário uma temperatura de 1085 graus Celsius. E para passar para o estado gasoso, maior ainda, 2562. Já o mercúrio, que é o único metal encontrado na natureza no estado líquido, ele tem uma temperatura de fusão, ou seja, a passagem do sólido para o líquido, de menos 39 graus Celsius. E já a temperatura de ebulição dele é 357. Então, a temperatura ambiente, que a gente conhece, né? 25 graus Celsius é a padrão. O mercúrio, ele se encontra no estado líquido. É o único metal que na natureza é encontrado líquido. Então, olha, a utilidade de conhecer a temperatura de fusão e de ebulição das substâncias é poder, então, prever em que temperatura ela vai ser sólida, líquida ou gasosa. Tínhamos falado, né? Tinha falado que a gente ia conhecer uma outra propriedade, que é a densidade. Como é que a gente descobre a densidade de um material? É pela divisão da massa desse material, desse objeto, pelo seu volume. Tá aqui a formulazinha da densidade. A densidade é igual a massa dividido pelo volume. Ou, de forma mais resumidazinha aqui, ó, D é igual a M sobre V. Vamos observar um exemplo. A gente pega 4 amostras do alumínio. Essas amostras têm os volumes de 1 centímetro cúbico, 2 centímetros cúbicos, 100 centímetros cúbicos e 1000 centímetros cúbicos. Usando uma balança, a gente vai medir a massa dessas amostras de alumínio. A amostra de 1 centímetro cúbico tem massa 2,70 ou 2,7 gramas. Já a amostra de 2 centímetros cúbicos tem massa 5,40. A amostra de 100 centímetros cúbicos tem massa 270 gramas. E a amostra de 1000 centímetros cúbicos tem massa 2.700 gramas. Quando a gente faz a divisão dessa massa por esse volume, dessa massa por esse volume, dessa massa aqui por esse volume e dessa massa por esse volume, a gente vai obter o mesmo valor, que é 2,7 gramas por centímetro cúbico. Essa é, então, a densidade do metal alumínio. Então, olha, observamos que não depende do tamanho da amostra. Qualquer amostra do mesmo material, da mesma substância, vai ter sempre a mesma densidade. Vamos aqui, ó, falar de um caso um pouco à parte, que é a água. A água, ela pode, como a gente já viu, ser encontrada no estado líquido, no estado sólido e no estado gasoso. É interessante notar que a água no estado líquido tem densidade igual a 1 grama por centímetro cúbico. Mas o gelo tem densidade um pouco menor, 0,9 alguma coisa. Por que que isso acontece? Porque quando a água passa do estado líquido para o estado sólido, as moléculas de água se organizam de uma determinada forma
que deixa mais espaços vazios entre essas moléculas. Isso faz com que o volume seja maior. Tendo um volume maior, quando a gente divide a massa pelo volume, a gente vai encontrar uma densidade um pouquinho menor para o gelo. Não é uma diferença gigantesca, mas tem uma pequena diferença sim. Vamos ver aqui alguns exemplos de como calcular a densidade. O primeiro diz assim: qual a densidade de um material que apresenta um volume de 200 ml, e massa de 896 gramas? Pegamos a nossa formulazinha da densidade, que é D, que é densidade, é igual a M, que é massa, dividido pelo volume, que é V. Vamos escolher aqui os dadozinhos aqui do lado. A densidade é o que eu quero descobrir, tá? Pergunta lá, né? Qual a densidade? A massa, tá aqui, ó, dizendo que a massa é 896. Então, eu boto que M é igual a 896. E aqui nos diz também que o volume é 200 ml. Então, V é igual a 200. Vamos colocar esses valores na fórmula. D é igual a, no lugar do M, a gente bota o valor do M, que é 896. E no lugar do V, a gente coloca o valor do V, que é 200. Fazemos essa divisão, 896 dividido para 200, e vamos encontrar 4,48 gramas por ml. Essa é, então, a densidade desse material lá que a gente precisava descobrir a densidade. Então, é muito simples. Densidade é só dividir a massa daquele material pelo seu volume. Vamos, então, olha, fazer uma questãozinha já mais diferente. Observe a tabela a seguir. Tá aqui a tabela. Essa tabela aqui. Quais materiais flutuam na água? Aí tá aqui, ó, essa água tem densidade igual a 1 grama por centímetro cúbico. Aí vocês devem pensar: como é que eu vou saber qual é o que vai flutuar? O que flutua na água é um material que tem uma densidade menor do que a água. Se a densidade for maior do que a água, ela vai afundar esse material. Se a densidade for menor do que a da água, ele vai boiar. Então, vamos comparar os nossos materiais aqui com a água. Se a densidade for maior, ele não vai flutuar. Se for menor, ele vai flutuar. Então, o ferro, ó, tem densidade 7,87. Então, a densidade dele é muito maior do que a água. Não vai flutuar. Já a cortiça tem densidade 0,32. 0,32 é menor do que 1. Então, a cortiça vai flutuar na água. O diamante tem densidade 3,51. Então, ele não vai flutuar, porque a densidade dele é maior do que a da água. E o carvão? O carvão tem densidade 0,50. 0,50 é menor do que 1. Então, quais vão flutuar? O 2 aqui, que é a cortiça, e o 4, que é o carvão, né? Como tem densidades menores do que a água, eles flutuam. Vamos ver mais um exemplo. Em condições ambientes, a densidade do mercúrio é de aproximadamente 13 gramas por centímetro cúbico. A massa desse metal, da qual um garimpeiro de Paconé, Mato Grosso, necessita para encher completamente um frasco de meio litro de capacidade é. Observe que a questão não está pedindo a densidade. Ele já diz aqui, olha, que a densidade do mercúrio é aproximadamente, veja, 13 gramas por centímetro cúbico.
Então, que é que na verdade está perguntando? A massa desse metal, da qual um garimpeiro de Paconé vai necessitar para encher completamente um frasco de meio litro. No caso, esse meio litro aqui é o volume, e o que eu quero descobrir é a massa desse metal. Então, vamos pegar a fórmula, né, que é densidade é igual a massa dividido pelo volume, e vamos coletar os dados. Nós vimos, a questão diz que a densidade é aproximadamente 13, então a gente coloca aqui, D igual a 13. A massa é o que eu quero descobrir. E o volume é meio litro, é a mesma coisa que 500 ml. Então, vamos lá aplicar esses dados na nossa fórmula. No lugar do D, eu vou botar 13. Do M, eu repito o M, já que é o valor que eu preciso descobrir. E no lugar do V, eu coloco 500. Agora, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar aqui, ó, esse por esse. Aqui embaixo do 13 é como se existisse 1. Então, M vezes 1 é igual a M. E 13 vezes 500 é 6.500 gramas, ou seja, 6,5 quilos. Então, essa é a massa que o garimpeiro vai precisar para encher um frasco de meio litro de mercúrio, né? Por quê? Porque a densidade dele é muito alta. Por isso que a massa também tem que ser muito grande, tá certo? Então, pessoal, atenção, em caso de dúvida, entre em contato e por hoje é só. Tchau, tchau!